Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso 18º webinar da Bússola Tech, dentro da série de Legistec. Pensando agora nesse novo momento de transformação digital das casas legislativas, nós propusemos esse debate de hoje justamente para pensar quais são esses próximos passos. Antes, estou fazendo uma fala institucional. Este é um projeto de iniciativa da Bússola Tech, em parceria com a FenaLegis, com o ITS Rio e com o Sindilegis. Contamos ainda com o gentil patrocínio do Sindilegis. Contamos também com o apoio do Senado Federal, do Programa Interlegis, do Instituto Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo e da sua Escola do Parlamento, da Escola do Legislativo de João Pessoa, de Manaus, de Marabá, de Paracatu, de Pouso Alegre, da Conexão Inovação Pública, com o Laboratório de Inovação em Políticas Públicas, com a Radar Governamental, Colab e com a Brasa. Como eu estava falando no começo, o processo de transformação digital de uma casa legislativa é um desafio complexo, que precisa envolver diferentes setores técnicos e políticos. Contudo, este é um ponto inicial para que a casa possa repensar processos de forma a torná-los mais efetivos e que ofereçam dados para subsidiar um melhor processo de tomada de decisão das áreas que assessoram o processo legislativo, assim como as áreas administrativas. Ao passo que a digitalização é uma necessidade da casa legislativa, recursos humanos e financeiros precisam ser dedicados àqueles atores internos e externos que não conseguiram acompanhar as transformações. Equipes e funções precisam ser repensadas para se tornarem unidades multitarefa e com governança mais horizontalizada. Mais importante, é preciso de um planejamento claro dos objetivos estratégicos desse processo. As casas legislativas têm demandas objetivas que podem ser endereçadas pela digitalização das suas atividades, com ganhos concretos para parlamentares, servidores e para a sociedade. Vejamos o caso do sistema de deliberação remota, aqui representado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pelo Programa Interleg. Vejamos também a digitalização dos processos e a extinção do uso de papel em diferentes processos nessas casas. Contudo, isso é apenas o começo. Este processo pode subsidiar a implementação ou a ampliação de ferramentas de transparência nas casas legislativas, a implementação de ferramentas de participação, assim como a utilização de ciência de dados e inteligência artificial em prol da qualificação do processo legislativo. Hoje, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas ao nosso debate o Alessandro Albuquerque, representando o Prodazem do Senado Federal. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Também damos as boas-vindas ao Luiz Fernando Pires Machado, representando o Instituto Legislativo Brasileiro e o Programa Interleg. Luiz, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Luiz Guimarães, obrigado a todos da Bússola, Alessandro, Sebastião Neiva, todos que estão nos assistindo aí, obrigado. E, por fim, mas não menos importante, o Sebastião Neiva, representando a DITEC da Câmara dos Deputados. Sebastião, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, é um prazer estar aqui participando. Boa tarde, Alessandro, meu colega aqui do Senado, Luiz Fernando, colega aqui do Interleg, é um prazer estar com todos aqui. E bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado. Alessandro, começando o nosso debate com você. O Prodazem é a área de tecnologia mais antiga do Congresso Nacional, com quase meio século de vida. Para começar o nosso debate, você poderia nos contar brevemente qual era o cenário anterior à criação do Prodazem e quais foram as mudanças mais relevantes que aconteceram nesse período? Claro, Luiz. De novo, agradeço a Bússola Tech e seus parceiros pelo convite. E quero cumprimentar meus colegas aí, o Sebastião, um parceiro de todo dia, e o Luiz Fernando também. Espero aí poder trazer alguma contribuição. Bom, como é que era o cenário, né, anterior, na época da criação do Prodazem? Bom,
antes ali do Brasil Império até a República Velha, não é? Basicamente o Senado, né, o Congresso, os funcionários só faziam o registro das atas das sessões, né? Realmente era muito pouca gente, não era necessário tanta gente assim. Mas a partir ali de 1946, com as reformas gerais, né, no serviço público, elas acabaram afetando o Congresso Nacional, né, e o Senado Federal. Então ali começou a se desenvolver um quadro profissional diferenciado, né? E ali começou-se a departamentalizar o Congresso, né? No caso do Senado, foi criada a Secretaria-Geral da Mesa e a Diretoria-Geral, né? E esse processo foi evoluindo, né? Então, com a mudança da capital, né, do Rio de Janeiro para Brasília, aí isso ganhou outra dimensão, né? O suporte necessário para os parlamentares teve que ser diferente, porque eles não vinham para Brasília, quando vinham não tinha muito recurso, então tinha que ter um corpo técnico para ajudá-los, né? E aí, a partir de 1970, a busca pela profissionalização do Senado, né, uma profissionalização tecno-burocrática, né, ganhou muita força, porque o Legislativo precisava acompanhar o Executivo na modernização, né? A gente via, né, era um governo militar na época, muito preocupado com o desenvolvimento do país, com a modernização que acontecia em outros países. Então, o Congresso tinha que acompanhar esse passo também, não é? Então, resumindo, muita gente na casa, né? Muita informação, era necessário informática, né? Então, antes ali, né, 1972 para trás, são quase 150 anos, né, sem informática, né? Ela começou ali no meio do século passado, e o Senado entendeu ali naquela época, ali em 70, 72, que era necessário uma unidade moderna, né, de apoio, uma unidade de apoio mais moderna. E assim, o Prodazem foi criado a partir de um grupo de trabalho, né, ali em outubro de 70, né, podemos dizer que tem até 50 anos, né, mas são 48 com a inauguração. Foram buscar inspiração ali na experiência do Congresso americano, né, e aí pronto, né, foi a realização de um sonho tecnocrata, digamos assim, né. E aí para quê, né? Para que se criou o Prodazem, né? A ideia era dar mais dados, né, para acompanhamento de políticas públicas, né, para evitar ali um subjetivismo, né, na definição e formulação dessas políticas e mesmo no acompanhamento, fiscalização. O Congresso precisava ter uma ação mais tempestiva, né, frente ao Executivo, né, precisava de dados para tomar decisão. A administração do Senado também queria-se que ela fosse modernizada, né, a administração interna, né, com a capacidade analítica melhor. Enfim, e ali, a partir de 72, começaram-se a desenvolver os primeiros sistemas, né? Mas sistemas de informação, né? Pode parecer simplório hoje em dia, né, os cadastros, mas eles não existiam e eram fundamentais para pesquisar a informação, para tê-la de forma mais ágil, né, e organizá-la, né? Enfim, e fechando mesmo, né, e aí nessa criação do Prodazem, eles tinham missões, né, foi um grupo de trabalho que disse, ó, as missões são essas, que era reunir e armazenar as informações do legislativo, da legislação federal, né, fornecer informações do processo legislativo, informatizar a administração do Congresso, né, e é tema aqui do nosso webinar, né, uma missão que era desenvolver serviço conjunto entre as duas casas, fornecer a informação necessária para permitir o Congresso, né, para que ele participe não só da fiscalização das políticas públicas, né, mas da formulação também, né, e aí prover, por fim, o Congresso com a capacidade necessária para acompanhar essas políticas públicas, né. Bom, resumindo, eu acho que é isso. Obrigado, Alessandro. Agora trazendo uma pergunta para o Sebastião. Sebastião, a DITEC, a conhecida antiga Senim, já conta com 26 anos de idade. Você poderia compartilhar qual era, na sua visão, a conjuntura do gerenciamento do processo legislativo anterior à Senim, entendendo o que existia em termos de acompanhamento, de gerenciamento do processo legislativo, antes de se dar uma priorização a pauta de informatização, de digitalização, traçando um paralelo um pouco com o que o Alessandro nos contou agora. Ok, Luiz. Bom, novamente, obrigado aí pelo convite, boa tarde a todos. Luiz, caros colegas, o cenário anterior, né, na verdade, não existia nada tecnológico, não existia sistemas acompanhando, né? Quando você fez essa pergunta, eu me lembrei de quando eu entrei na Câmara. Eu
tive o privilégio de participar desde a criação do CENIM, né, de todo esse processo de modernização da Câmara. Então, eu lembro quando eu entrei na Câmara, né, todo o processo era administrado pela Secretaria-Geral da mesa em termos analógicos. Eu lembro tinha uma seção que chamava, dentro da Secretaria-Geral da Mesa, ou do Centro de Informação, que chamava Sinopse, que utilizava um aparelho que eu achava incrível, achava sensacional, que mexia, que era um arquivo cilíndrico, um grande cilindro horizontal com um montão de fichinhas, né? E né, esse era o suporte tecnológico que havia na época anterior à criação do CENIM. Nesse período, né, o Alessandro não comentou, mas a Câmara era um cliente do Prodazem, né, sobretudo em sistemas administrativos, de patrimônio pessoal, né, era um cliente. E a partir desse momento, 98, 2001, essa questão da necessidade da busca por modernização, de mudança dos processos, que catapultou, né, não só a criação do CENIM à época, mas como a formação de um corpo técnico de excelência. Ainda mantemos um corpo técnico de excelência reconhecido, né? Então, a partir de 2001, realmente começou o processo de digitalização da casa. E aí, de forma ampla, não só do processo legislativo, mas como de outros processos internos da Câmara, né? Então, né, o que nos traz aí ao cenário que temos hoje. É óbvio, né, que esse processo de digitalização é uma construção cotidiana, né? O processo legislativo. A gente tem um suporte tecnológico muito grande né, para sustentar o processo legislativo, mas ele é mormente, né, o processo que vale, ele não é o processo digital, ele é um processo físico, o que vale é o papel. E acredito que também no Senado seja similar, né? Então, quando a gente está falando de digitalização, a gente tem um cenário híbrido, né? Enquanto a gente tem sistemas que acompanham a tramitação, que faz os registros de cada passo, de cada novo evento que aconteceu no processo legislativo, ele, paralelamente, acontece físico. O que tem validade jurídica é o processo legislativo, é o processo físico. Então, eu entendo que a transformação, né, nesse mundo digital, que auxilia bastante, mas essa transformação digital é o que proporciona hoje uma informação de qualidade ao cidadão, que pode acompanhar, que naquela época, né, que eu citei, que tinha um cilindro, como o cidadão acompanhava o que estava acontecendo na Câmara, né, não acompanhava simplesmente pelo jornal, né? Então, essa transformação, né, traz essa aproximação com a sociedade, né? A participação, eu acho que ela é fomentada pela informação, né, pela informação de qualidade, tempestiva, né, completa, que auxilia essa participação. No entanto, essa construção, ela vem crescendo. Tanto é que, em 2019, a Câmara aprovou a Resolução 12 de 2019, alterando o regimento interno, constituindo o processo legislativo digital. Então, a partir de fevereiro do ano que vem, que inicia a próxima legislatura ordinária, né, todos os processos e todas as ações parlamentares deverão entrar no mundo digital, né? E isso, digo de passagem, essa anterioridade aí é o que tem nos ajudado a enfrentar o momento atual, essa conjuntura atual, né, de uma forma menos dolorida, né? Então, basicamente, colegas, esse é o contexto, tá, Luiz? E realmente agradecer ao Prodazem pelo tempo que nos suportou tão bem, né? O vovô
da TI do Legislativo. Obrigado, Sebastião. É interessante vocês trazerem isso porque muitos relatos de servidores, tanto nas casas do Congresso quanto nas assembleias legislativas, câmaras municipais, trazendo como esse momento que a gente vive agora de crise trouxe um protagonismo muito maior para essas áreas de tecnologia. Então, relatos que a gente escuta foi de antes era algo que não era central para a Casa Legislativa, mas ganhou uma relevância nos olhos da sociedade, dos parlamentares, até de outros servidores, verem a importância e a capacidade de impacto real na própria existência, no próprio funcionamento da Casa Legislativa, aqui a gente falando especificamente da deliberação remota, né? Luiz, vou trazer para você agora uma pergunta. A gente sabe os desafios econômicos e de recursos humanos e até mesmo de conexão em grande parte dos municípios brasileiros. O programa Interleges, que existe desde 1997 dentro do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, busca atuar junto com as câmaras municipais, junto com as assembleias legislativas, para qualificar a produção legislativa, para qualificar a atividade legislativa de representação e de fiscalização. Eu queria entender, se você puder compartilhar a sua opinião, a sua visão, de quais foram as razões que levaram lá atrás o Senado Federal a dedicar seus recursos para apoiar essas casas legislativas subnacionais para que elas tenham uma melhor integração através desse processo de transformação digital. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, por participar desse programa da Bússola Tech, ao Alessandro que aqui está, ao Sebastião, a todos que nos assistem. Já estamos aí, o doutor Paulo Meira, o doutor Florian também, né, e muitos outros amigos que aqui se encontram e amigas também, empenho da Sara nesse sentido. E justamente porque o Sebastião falou que o Prodazem é o vovô, por que não o Interlege seja o netinho, né? E também a Câmara seja o titio do Interleges, né? E foi justamente isso, né? Que o primeiro passo foi compreender a desconectividade das casas legislativas e as principais necessidades para a integração entre o que havia de obscuridade digital e a inserção das casas legislativas no mundo cibernético. Vale lembrar que o embrião do projeto foi a de incluir na internet, dentro do Prodazem, em 1997, 100 câmaras municipais. E foi justamente aí que chamou a atenção das autoridades, né, então do Senado, chegando até ao recursos no sentido de que pudesse ter o programa Interleges, né, mantido aí pela União. De fato, rege as atividades do programa Interleges a modernização e a integração do Poder Legislativo, pois foi nesse esforço que o Senado Federal, hoje, atende a praticamente 4.000 casas, que veio formar a comunidade legislativa partindo desde a segunda etapa, que foi do programa, até chegar neste grau que estamos hoje, do e-parlamento. As câmaras digitais, nos rincões do nosso país, são afetadas e sente efeitos da transformação digital, não temos dúvida nenhuma, pois nesse compasso é que o Senado procura entender que bases se apoia essa mudança de maneira a gerir, né, e justamente os produtos e serviços disponibilizados nas áreas de gestão do conhecimento, que agora é de forma remota, né, e transferir a tecnologia em ambientes colaborativos, como o Colab, as comunidades de prática, e relacionar-se, então, com todo cidadão, né? Ou seja, também os colaboradores e parceiros. Quando nós vimos que os sites poderiam ter um bom fundamento, foram criados dentro do código aberto o portal modelo, né? Desenvolvido em open source e disponibilizados gratuitamente às câmaras interessadas,
justamente porque essa meta era de combater a exclusão digital de metade das câmaras municipais brasileiras. E essa melhor integração do processo digital tem que se contar, claro, com a experiência do Senado, a experiência da Câmara, para poder levar a experiência do Interleges às outras casas, né? Então, um exemplo que já se tornou clássico é que a Câmara Municipal acompanhar a evolução desses produtos, né, e os serviços do Interleges, mas só por suas necessidades, né? Então, assim a gente procura, dentro da legislação, fazer um acordo de cooperação técnica, pois cada casa pode obter, né, então, vamos dizer assim, sem custos expressivos, mas, claro, com algum valor agregado, né, porque da contrapartida. E assim, depois, para compreender aquilo que você perguntou dos aspectos econômicos, os canais de atendimento do Interleges, de maneira a divulgar produtos ou serviços, e até mesmo atrair e engajar as casas com os contatos, uma linguagem, né, e até a qualidade desses tributos, produtos e serviços, que são, evidentemente, afetados pela transformação digital. Mas o que se espera é o quê? Atender ao cidadão cada vez mais, uma vez que o cidadão está imerso nesse universo virtual e sentindo-se muito bem já dentro dele. Além disso, também é preciso identificar quem são os potenciais agentes de transformação digital pelas tecnologias mais usadas para essa disrupção, né? Então, como as mídias sociais, a computação em nuvem, o acesso mobilidade, acesso remoto, né, e a mobilidade. Por isso que em 2020, com essa pandemia, o Interlege criou um modelo que deu muito certo no Senado, né, que foi o sistema de deliberação remota na Câmara, que entendeu essa metodologia e vem replicando nas casas legislativas no incentivo de realizar também sessões remotas. Obrigado, Luiz. É muito interessante o trabalho que vocês fazem junto às câmaras municipais, às assembleias. Enfim, a gente já mapeou uma série de casas legislativas utilizando, por exemplo, o próprio sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL, utilizando os templates para que as câmaras municipais tenham um site. Hoje, por exemplo, apenas 10% das câmaras municipais não contam com uma página na web, e a gente viu um número muito significativo de câmaras utilizando o template do Interleges, usufruindo dessa parceria para trazer mais transparência. Então, do que a gente vê, de fato, é algo que é fundamental para esse, vamos chamar, ecossistema legislativo brasileiro, que tem tanta dificuldade, mas que, no limite, é a linha de frente, é o espaço onde o cidadão está interagindo com mais assertividade com o poder legislativo, que é no município. Gente, eu tenho um recado da nossa equipe de comunicação. Pessoal, vocês têm aqui em cima na barrinha emojis, você tem a capacidade também de mandar mensagens para a gente, de mandar perguntas, então fiquem à vontade. A gente adora que vocês participem, esse é o objetivo, para que vocês estejam juntos nesse debate. E eu já pego esse gancho, voltando para o Alessandro. Alessandro, a gente entende que o Brasil hoje é uma república federativa com um parlamento bicameral. Então, ou seja, você pode ter projetos iniciados tanto na Câmara quanto no Senado, dependendo de cada tipo de projeto. A minha pergunta vem no sentido de entender quais iniciativas você considera mais relevantes que estão sendo desenvolvidas no âmbito das duas casas legislativas do Congresso Nacional para um acompanhamento do processo legislativo mais integrado entre as casas. Você entende que isso é algo desejável, que isso é algo factível de se ter, ou você entende que é necessário que cada casa tenha o seu sistema próprio, não necessariamente se integrando a outra casa? Luiz, interessante o tema, a pergunta é ótima, porque ainda mais com a presença da Câmara aqui com a gente, essa integração entre as casas, ela está desde o início, né, da criação do Prodazem, lá na sua missão inicial, né, como eu mencionei no começo do nosso webinar. E, assim, são tantas iniciativas conjuntas, né, de vários tamanhos,
que realmente eu tenho que pegar as principais, né? O Tião vai conhecer todas, mas a gente já começa de cara com o trâmite do orçamento federal, né? É um bate-bola, claro, com o Poder Executivo, mas há uma interação muito grande, né, com o sistema, entre os sistemas da Câmara e do Senado, com usuários de ambas as casas usando a solução de forma integrada. Mas isso cresceu ao longo dos anos, né, e mais recentemente foi instituído pelas autoridades da casa, né, diretoria-geral, secretaria-geral da mesa das duas casas, um grupo de trabalho para, sedimentar essa parceria, essa integração e fomentar ações de integração. Então você vê isso refletido, por exemplo, no site do Congresso Nacional, né, onde ali o cidadão acompanha de forma unificada, né, o trâmite das MPs, medidas provisórias, né, vetos e as próprias matérias orçamentárias, né. Mais recentemente, né, uma entrega em parceria com a Câmara foi a numeração única de matérias, né. Há pouco tempo, né, um ano, pouco mais de um ano, a numeração mudava de uma casa para outra e isso confundia um pouco o cidadão, a sociedade organizada. Isso foi saneado, né. Isso eu considero uma das entregas mais importantes aí dessa parceria com a Câmara, né, entre Câmara e Senado dos últimos anos. A gente está agora para entregar, o Sebastião vai saber disso, né, o trâmite numa única linha, né, de acompanhamento, né, da matéria bicameral que sai de uma casa, da casa iniciadora, vai para a casa revisora e vice-versa. Isso está em vias de ser entregue para que o cidadão e a sociedade, a imprensa, acompanhem melhor esse trâmite, né, de matérias de interesse, né. O Tião mencionou o processo legislativo digital. No Senado também o cenário é idêntico. Há um cenário híbrido, né, de trâmite, né, e agora a gente com um projeto novo, um programa, né, um programa de 3 anos, que eu posso falar mais adiante, chamado Processo Legislativo Digital. A gente vai avançar nisso de forma definitiva, e é mais uma parceria com a Câmara também, porque não faria sentido um trâmite digital unicameral, né? Então a gente tem essa parceria também nesse projeto, né? Claro, cada um com seu escopo de projeto local, mas há pontos de interseção entre ambos os projetos, né? E aí eu vejo essa integração, essa parceria com a Câmara com perspectivas de avanço, né, e oportunidades ainda maiores. Por exemplo, no compartilhamento de bases, né, bases azeitadas para a inteligência artificial. A Câmara já andou muito nisso, a AdTech já avançou muito, né, eu gosto muito ali do portal de temas, né, que é baseado em aprendizado ali de máquina. E as duas casas têm bases de dados, como a gente acabou de conversar, né, de 50 anos, fora o que foi captado, né, do período histórico da casa, né. O Senado tem um projeto hoje em dia de digitalização de acervos, né, muito antigos, que remontam ao Império. Isso pode ser trazido, né, para um machine learning. Então, enfim, as parcerias estão acontecendo, muito, talvez agora em grau muito maior, e é extremamente desejável para o cidadão, para a sociedade brasileira, simplesmente porque tem que ficar mais inteligível para o cidadão o que está acontecendo no Congresso Nacional, porque isso afeta a vida dele, a vida das empresas, a vida da sociedade como um todo. Obrigado, Alessandro. Tião, eu vou te fazer a mesma pergunta e vou complementar. O Alessandro falou aqui, inclusive, da utilização desses dados para, por exemplo, uma eventual utilização de inteligência artificial. Aí as aplicações são inúmeras. Então, por exemplo, desde você classificar diferentes assuntos para que o cidadão consiga encontrá-los de uma forma mais qualificada, até mesmo para que o próprio parlamentar utilize isso na hora de propor um projeto, na hora, inclusive, de entender aquele projeto está sendo deliberado. Então, pensando nesse processo de melhor integração dessas bases de dados e da digitalização das suas casas, você entende que é algo factível, que é algo desejável? E, além dessas iniciativas que o Alessandro já compartilhou, você teria alguma outra que você gostaria de compartilhar conosco? Luiz, na verdade, eu acho que é mais do que desejável. Eu entendo que esse trabalho conjunto das duas casas é uma questão irreversível, né? Enquanto a gente tinha o cenário analógico, perfeito, cada casa tinha o seu processo, né? Nessa evolução, tudo bem, a gente tinha cada um com o seu processo. Mas nesse mundo que a gente está falando, da digitalização do processo legislativo digital,
com essa aproximação que a gente comentou com a sociedade, né? Então, não só a sociedade, organizações da sociedade civil que acompanham o trabalho no Congresso, né? Ela cobra, né? E com razão, e precisa de ter essa visão completa, Câmara e Senado, né? Ela impulsiona e faz isso mais do que necessário. Então, essa integração, no meu ponto de vista, ela é irreversível. Como o Alessandro citou, várias ações que a gente tem iniciado, na verdade, elas são a questão basilar para que a gente possa integrar os processos. É lógico que a tramitação processual entre do Senado e da Câmara tem algumas singularidades, né? No Senado, a questão da CCJ é diferente da Câmara, né? Tem alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente tem feito é fazer com que a gente tenha os mesmos conceitos, o mesmo nivelamento, para que os processos possam se integrar. Então, o Alessandro estava falando complementando a informação do Alessandro. Hoje está em homologação na página do Congresso Nacional a parte de acompanhamento da proposição no ciclo completo, Câmara e Senado. Então questões pontuais, como a questão de numeração, a questão de glossário, né, para que as coisas tenham né, a mesma denominação na Câmara e no Senado. Então, para mim, essa questão da Câmara, dos processos legislativos se integrarem, se comunicarem e dar uma informação consolidada para o cidadão é irreversível. Quanto à utilização de inteligência artificial, né, é outra questão que é pelos volumes que a gente tem de tratamento de texto, né, de texto, de áudio, é impossível, né, com o trabalho humano, a gente tratar tudo isso. Tanto é a primeira questão que foi comentada, que é a tematização que a gente utiliza no portal e também nas assessorias da Câmara, para que possa classificar e distribuir, né, as demandas por tema, né, dentro desse escopo do processo legislativo digital, é essencial para que a gente auxilie, né, colocar na visão do parlamentar, tá apresentando um texto, né, uma proposição, para que ele obtenha, né, ali de imediato, não só na questão literal, ortográfica, mas na questão semântica, quais são as proposições ou leis, né, vamos colocar de uma forma completa, que tratam daquele tema, semanticamente, que tem a ver com aquele tema, né, o que está em tramitação, né, faz um contexto que, ao ele apresentar, ele tenha um cenário maior de pesquisa, né, de conhecimento sobre o que está sendo tratado, sobre aquele tema especificamente que ele está colocando. Outro dia a gente estava fazendo um teste aqui que era, por exemplo, que era venda... esse negócio que dá em McDonald's, McLanche Feliz, né, sobre venda casada. Alguém estava apresentando um projeto sobre venda casada, né, e a máquina procurando todas as iniciativas que tinham tratando sobre isso, né? Então, a inteligência artificial, no ponto de vista do parlamentar, no ponto de vista do cidadão, né, para que essa comunicação, como eu comentei no início da nossa conversa, eu acho que a participação, né, ela parte dessa comunicação, da transparência, né, bem efetiva, limpa, né? Então, a inteligência e o volume de informações que a gente tem, para que o cidadão receba essa informação de forma limpa, tratada, né, que ele obtenha realmente um valor nessa informação, a inteligência artificial vai ser uma das ferramentas primordiais nesse nosso trabalho, né? O volume que a gente fala de leis apresentadas, o volume que a gente tem, como o Alessandro falou, de 50 anos atrás, né? Diariamente são apresentadas centenas de leis, né, ou dezenas,
que vai formando um volume de textos e temas que são tratados, é difícil para que o deputado acompanhe, é difícil para que os técnicos do Congresso acompanhem, imagine para o cidadão, né? Então, essas ferramentas, principalmente inteligência artificial, né, são basilares nessa questão, não só da transformação digital, né, fazer que o processo legislativo se torne 100% digital, mas que fomente, fortaleça e garanta, né, a informação, a transparência e a participação da sociedade, né? Isso a gente acredita que fortalece essa democratização. É isso, Luiz. Obrigado, Tião. Antes de passar a continuar a girar a roda, eu queria trazer um outro questionamento para você, Tião, e para você, Alessandro, que é, o Tião acabou de explicar aqui, acho que com muita clareza e com muita precisão, a importância de um processo de digitalização bem estruturado. E aqui falando de um dataset que tenha uma qualidade e uma quantidade de dados que propicie, por exemplo, a disponibilização dessas informações, ferramentas de transparência, de open data, até mesmo de participação, aí pensando num conceito de crowd law, e até chegando lá na ponta no uso de inteligência artificial. O que eu queria entender de vocês é, tirando um pouco agora do processo legislativo, não olhando tanto para o regimento, olhando mais para a implementação dessas bases de dados. Tião, qual que você acredita que são os maiores desafios e quais foram aqueles desafios que eram complexos, mas já foram superados? Quais que você elencaria como os mais relevantes? Luiz. A gente ainda tem muitos desafios a serem superados, né? Mas o maior desafio que a gente superou, né, o que a gente estava conversando agora, que é esse entendimento entre as casas, realmente de cooperar. Eu acho que realmente a questão não é tecnológica, né? As questões tecnológicas, todo dia a gente supera uma, adquire uma e vem enfrentando e a gente consegue entregar, né? Eu acho que os maiores desafios são esses culturais, né? Do compromisso entre uma casa e a outra, do compromisso entre as casas legislativas e a sociedade, né? Cidadão, sociedade organizada. Então, esse, para mim, são os desafios que a gente, ainda que não na velocidade que a sociedade talvez espere, a gente vem superando dia a dia, cada dia mais entregando ferramentas para que possa ter essa interação, essa valorização, esse conhecimento, né? Então, eu acredito que esse seja, né, o nosso ponto de superação, o nosso ponto de desafio, né? É cultural, é o da vontade, né? As questões técnicas a gente resolve, de alguma forma, né? Essas têm solução. Então, se a gente, o que vai catapultar, o que vai intensificar, né, que a gente precisa superar, são esses os desafios da gente, né? Então, para mim é isso, viu, Luiz? Obrigado, Tião. Alessandro, você quer também fazer um comentário em cima dessa pergunta e do que o Tião acabou de responder? Eu só quero concordar com o Tião. Eu lembro um pouco do SDR, não é? Foi um desafio grande, muito grande, foi feito com pouco tempo. Mas o bonito dessa iniciativa, desse projeto, né, desse projeto planejado de forma super acelerada, foi a incrível interação, né, do corpo técnico das duas casas e entre as duas casas, né? Porque a gente conversou também um pouco como uma ia fazer, como elas iam implementar e como elas iam dar essa solução de parlamentares atuando remotamente. A tecnologia está aí, sempre esteve, né? A gente tem elas à disposição, seja com os meios próprios ou com parcerias de mercado. O SDR, ele, do ponto de vista técnico, realmente não é uma grande, como é que eu vou dizer, desafio técnico, né, por assim dizer, né? Não foi preciso desenvolver uma ferramenta de videoconferência, né? Havia muitos no mercado.
E isso vai muito ao encontro do que o Tião acabou de dizer. É fundamental essa cooperação entre as casas, né, e esse entendimento de que é uma missão muito maior do que elas, né, que é esse assessoramento aos representantes da população, né, seja na representação, na fiscalização, no legislar, enfim. Então, há algo muito maior e é nisso que as casas precisam se ater. E eu acho que isso tem acontecido muito, com muita força. Eu me sinto privilegiado por estar participando desse momento, né, de ver essa colaboração entre as duas casas. E sim, quanto mais desafios se vencem nesse sentido, mais o Congresso cresce, mais o Congresso avança. Obrigado, Alessandro. Luiz, a gente está vendo os desafios de integrar duas casas do Parlamento Nacional. Agora, a gente tem 5.597 casas subnacionais, aí considerando municipais e estaduais. Queria entender com você qual o tamanho desse desafio de melhor integrar tanto o processo legislativo quanto o acompanhamento do processo legislativo, porque a gente entende que cada casa tem as suas peculiaridades regimentais, tem as suas peculiaridades políticas locais. Então, como que o Interlegis consegue atuar dentro desse ecossistema? E eu já te trago uma segunda pergunta para você também trazer na sua resposta. Você é o responsável pela criação de uma ferramenta muito robusta para atender essa demanda, que é o SAPL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Você poderia compartilhar um pouco sobre qual que é a estrutura do SAPL, qual que é essa arquitetura e por que ela foi desenvolvida para buscar resolver esse desafio? Eu vou dizer que nós sempre vamos a reboque, né, então, da Câmara e do Senado pelas boas experiências, e também o reparo, né, de que o SAPL foi desenvolvido de forma colaborativa, com vários outros técnicos que entenderam, né, essa situação do processo legislativo que a gente vê hoje. Mas, assim, qual é o desafio? Em primeiro lugar, para as câmaras municipais, subnacionais, deve-se partir para a transformação dos processos operacionais, pelo círculo vicioso a cada legislatura, por essas dificuldades, né, tanto da volátil colocação dos colaboradores, né, quanto a mentalidade dos que ocupam a presidência das casas de leis, né? Há outro ponto sensível que muitos esquecem. A transformação digital não se resume unicamente a fornecer a melhor experiência às câmaras por meio desses canais virtuais, na oferta de produtos e serviços. Não. Há um desafio para um atendimento que seja ágil e integrado também pelas mídias, né, que o Interleg vem trazendo esse desafio também, né? Sem contar aquele paradoxo, né? Nós temos um regimento burocrático versus um processo eletrônico digital, que é a legimática, né? Então, fica parado nisso aí. Por outro lado, a vontade política dos agentes então políticos, aqueles que têm poderes de decisão, devem permitir uma modelagem do processo legislativo interno, o que permite uma entrega cada vez maior em cada etapa da tramitação dessas proposições, né? Então, assim, a gente vê que isso pode ser conseguido com um melhor fluxo de informação, colaboração, trabalho em equipe. São elementos, né, que traz a transformação digital de uma maneira que pode ser bem prática e assertiva, justamente pelo requinte do processo legislativo, né? Então, que a gente observa dessas questões todas, né, que a gente vivencia, tanto o regimento do Senado, como o regimento da Câmara e do Congresso Nacional. Como foi falado, né, pelo Sebastião, né? Então, nós temos aí milhares de projetos de lei tramitando hoje, né? Então, com 2 anos, né? Então, de 2 sessões legislativas, temos mais de 10 mil projetos de lei assinalados, né?
fora as propostas de emenda à Constituição e as emendas também a esses projetos de lei, são todas as espécies de proposições que criam uma massa crítica de como desenvolver essas situações. Então, como foi falado também sobre a digitalização das normas jurídicas, das leis, é algo que a gente vê com certa dificuldade municipais, nas assembleias legislativas. Então, por isso que o sistema de apoio ao processo legislativo veio crescendo em maturidade lá dos idos de 2015, né, já tem seus 15 anos aí, cuja plataforma admite uma coleção de procedimentos, né, com vários módulos, e que é de fácil e rápida alimentação por seus usuários. Então, nós temos assistido aí várias câmaras municipais, como nós acompanhamos na entrada aqui, que estão nos assistindo. Então, é tão versátil o SAPERI que faz até a compilação das leis, né? Além de suprir as necessidades na integração com plataformas de videoconferência, a saber que desde que teve essa pandemia, nós contemplamos 9 assembleias legislativas, Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondônia e Ceará, né? São essas 9 assembleias legislativas e mais 194 câmaras municipais que estiveram, né, então, realizando esses treinamentos do SAPL remoto, sempre na carona, né, então, tanto da Câmara como do Senado. Quer dizer, tivemos 43 turmas e mais 364 alunos. Né? O que a gente observou é o seguinte: nesse acesso remoto e mobilidade, nesse modelo que deu muito certo no Senado, que é referência mundial, na Câmara também, e o Interlege procurou entender essa metodologia replicando as casas legislativas no sentido de realizar essas sessões remotas, pois em qualquer lugar que o vereador estiver, o cidadão, o colaborador da casa esteja, isso pode fazer com que assista às sessões de forma até ao vivo, né, como a gente está aqui realizando nesse webinar. Então, o vereador ele pode interagir, discutir e votar as matérias pautadas, bastante ter um dispositivo, um computador e conexão com a internet. Isso abre uma enorme gama, né, então, de possibilidades que a Câmara precisa saber explorar. Né? Além do que a gente vê as notícias de termos de ajustamento de conduta, que tem dois sentidos. Não pode haver sessão presencial, quer dizer, então não pode haver aquela aglomeração, mas também não pode deixar de realizar a sessão, quer dizer, então a Câmara também não pode parar. Né? E disso a gente teve a oportunidade de incentivar que as câmaras municipais então tivesse a chance, né, de utilizar o SAPL de forma remota e utilizando-se nessas sessões, então com equipamentos quer dizer, com ferramentas, né, uma coleção de procedimentos de videoconferência, utilizando o Jitsi, né? Então, ou até o Google Meet, ou até o Zoom, como ferramentas que estão disponibilizadas gratuitamente, quer dizer, então isso não vem onerar, né, então as câmaras municipais, né, então com esse tipo, por exemplo, o Jitsi, né, então que a gente estava falando aí. Mas sobre sua outra pergunta, daquilo que compreende o SAPL, a sua estrutura, eu digo pela versatilidade, né, que tem os seus módulos integrados que agregam, né, então, com módulos de parlamentares, mesa diretora, comissões, controla prazos para o uso da palavra, da relatoria e parecer, as matérias legislativas, pauta das sessões, dentro das sessões plenárias também, você tem ali até um dispositivo que um contador, né, que dá o alerta, né, que o vereador já para encerrar, tipo a campainha, né, que tem aí no Senado e na Câmara, ainda facilita o painel de votação, além de ser alimentado pelas normas jurídicas. Né? Então, dou um exemplo lá, né, de Erechim, que utiliza o SAPL, que digitalizou, né? Então, o decreto número 1
de 1918, estava lá no livrão e, dessa forma, está bem comportado dentro desse módulo, então, do SAPL. E, obviamente, que partiu-se para uma outra situação de que precisávamos ver as leis do município. Tem município com, por exemplo, o Rio das Pedras, em São Paulo, 20 mil habitantes, 2.000 leis. Quer dizer, então, a cada 10 habitantes nós temos uma lei para a pessoa, que coisa, né? Mas, claro, né? Então, dessas 2.000 leis, certamente que pelo menos 50% já não fazem mais sentido, já não tem mais fundamento. Mas o que fazer com elas? Então, dentro do grupo Colab, do GITEC, né, o Grupo Internet de Tecnologia Legislativa, no esforço conjunto com vários colegas, né, principalmente lá da Câmara de Jataí, desenvolveu o módulo de compilação das leis. Quer dizer, com isso você elimina, né, você pode fazer um revogaço na Câmara Municipal, né? Então, vamos chamar disso, e fazer com que jogue, né, então, esse modo de compilação, né, por ser versátil o SAPL. Então, assim, em suma, pela transparência, tem um sistema push, né, então, que pode ser ali para acompanhamento da produção legislativa. Também tem módulo de elaborar uma proposição dentro do SAPL, quer dizer, com isso traz sustentabilidade, economia de papel, cria formulário, tem um protocolo integrado também, e que vai ser otimizado e customizado de acordo com as próprias câmaras municipais. Além disso, tem um módulo do Buscaleg, né, que é conectado com o LexML, o que facilita bastante, né, então, ter esse buscador, né, tão eficiente que, né, tem aí o Prodazem, né, como que oferece, né, então, para todos nós. Né? Eu creio que tenha sido claro aí nessa explanação, né, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu fico aí disponível. Obrigado, Luiz. Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta em cima da sua resposta. Eu queria entender, Luiz, primeiro, quais são os principais desafios para que uma Câmara Municipal consiga começar a utilização do SAPL? E uma segunda, em cima dessa, para que você também possa incluir na sua resposta, a gente vê que muitas vezes as casas municipais não têm essa robustez em termos de equipe, em termos de finanças. Então, existe algum grau de recorrência, não é tão comum, mas existe, de casas que começam a utilizar o SAPL, mas por alguma razão descontinuam. Eu queria entender de você qual a sua leitura desses desafios de implementação de uma digitalização do processo legislativo a nível local? A primeira situação é ter a vontade daquela casa ter um processo legislativo eletrônico. Claro, né, que isso a gente proprietários sendo utilizados em várias câmaras municipais, e daí, portanto, com outra metodologia que o próprio SAPL poderia suprir também. Mas o primeiro passo seria a Câmara Municipal encaminhar, né, então, um acordo de cooperação técnica que se pode baixar no próprio site do Interleges, tem lá o modelo, né? Então, daí a Câmara baixa aquilo ali, no caso, imprime, o presidente assina, remete via SEDEX para o Senado Federal e pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que é o gestor, né, então, do programa Interleges, e, por isso, vai ter a assinatura, né, então, da diretora-geral e também do diretor executivo, né, então, do ILB. Dessa maneira, sim, nós podemos disponibilizar os códigos, então, o template do SAPL, para que aquele responsável lá na Câmara possa fazer a sua customização. Entendendo o seguinte, que o SAPL já vem o pacote fechado, quer dizer, pronto para que haja a alimentação.
Então, por exemplo, né, então nós temos câmaras municipais, como Patos, na Paraíba, que estavam com a dificuldade. O que nós vamos fazer com essas leis, com esses projetos de lei, com o SAPL? Ora, faça um convênio com a Faculdade de Direito e daí, portanto, o estágio, o programa de estágio, e daí, portanto, abre 6 vagas e esses estudantes, além de conhecerem como se processa toda a tramitação, né, todo o processo do legislativo, bem como as normas jurídicas, e comece a realizar, né, então, esse treinamento como um programa de estágio, visto que os recursos humanos são bem carentes, como você mesmo disse, nas câmaras. São ideias, né, são boas práticas que vai da, vamos dizer assim, da vontade política, até mesmo, né, de cada Câmara Municipal, de cada presidente. Então, de fato, a gente observa isso, né, que os treinamentos, hoje, nós já vamos para a 4ª turma remota de sistema de apoio ao processo legislativo, e só, né? Então, somente do SAPL, sem ser aquela de sessão remota. Mas, e com isso, já treinamos cerca de 80 servidores de câmaras municipais por todo o Brasil, e de maneira muito fácil. Não precisa ser da área de informática, pode ser de outras áreas, porque simplesmente é como se fosse preencher um formulário. Né? Então, um formulário, um cadastro, né, que a gente vê muito digitalmente por aí. Então, o SAPL é amigável nesse aspecto, é responsivo e consegue atender. Obrigado, Luiz, pela resposta. Nós recebemos algumas perguntas, mas eu vejo que durante o debate a gente já respondeu algumas. Mas tem uma em especial do Ronaldo Oliveira, que eu peço licença para o Ronaldo para fazer uma pequena adaptação na pergunta dele. Ele pergunta originalmente quando no Brasil o processo de digitalização e de indexação de documentos começou. Eu peço licença para o Ronaldo para fazer uma adaptação, já que a primeira parte a gente já respondeu no debate, para perguntar para o Alessandro e para o Tião uma seguinte perspectiva. A partir de uma visão onde a gente consiga usar com mais assertividade ciência de dados, até mesmo uma inteligência artificial estreita, seria possível dizer que a indexação de conteúdo dentro das páginas das casas já chegou ao fim a partir dessa perspectiva, ou ainda se utiliza esse tipo de ferramenta na hora de organizar essa base de dados? Alessandro, você gostaria de começar? Sim, esse tema é recorrente, né? Se você apontar um modelo de machine learning, um modelo, né, baseado em inteligência artificial para uma base de dados, uma mágica acontece. Não, ela não acontece, né? Essas informações precisam estar organizadas, precisam estar lastreadas por outras áreas de conhecimento, por outras técnicas de conhecimento, para que ela possa dar, então, algum resultado, né, alguma inteligência, digamos assim, né? Então, essas disciplinas de taxonomia, de classificação, de indexação, de qualidade de dados, né, não podem deixar de ser feitas, não tem como, né? A gente no Senado, né, o Luiz lembrou aí do projeto LexML, é um projeto que tem essa preocupação já há muitos anos, né, de fazer com que todo o arcabouço de informação que gira em torno de um projeto de lei, né, de uma matéria legislativa, nasça de forma estruturada. É um dos projetos mais belos que eu já vi na casa, e quem pensou nisso estava muito certo, porque agora a gente consegue fazer uma indexação, né, e apontar para novas formas de processamento da informação, né, notadamente a inteligência artificial, com base nisso, nessas informações organizadas. Então, não tem jeito. Se você não tem uma informação de boa qualidade, né, ainda que você tenha uma série de especialistas da área de conhecimento ali, seja da medicina, seja da área de tecnologia, seja de uma área específica de conhecimento, o resultado não vem. Então, assim, em cima da tua pergunta, a informação sempre vai precisar estar organizada, porque ela tem um condão de nascer com muita facilidade desorganizada.
é a cópia da cópia da cópia, o dado não descrito, é o documento não descrito, é a falta de contexto, a falta de semântica, né, a falta de ontologia. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais organizada tiver a informação, não importa a quantidade em que ela se apresente, e ela nunca vai parar de crescer, não tem como você conseguir um resultado bacana, né, um resultado assim que você consiga realmente fazer o computador pensar para você, ou te ajudar a pensar, satisfatório. Obrigado, Alessandro. Certamente, inclusive, a qualidade dessa base de dados impacta diretamente na própria qualidade dos outputs que veriam dessa inteligência, desse algoritmo. Então, inclusive, todos os autores que falam sobre inteligência artificial falam sobre esse cuidado com a qualidade do dataset e eventualmente, cuidar desses biases que a gente pode ter com um dado não tão qualificado. Tião, você gostaria de fazer um comentário em cima dessa colocação do Alessandro, dessa pergunta que eu propus? Sim. Então, vou, na verdade, fazer uma complementação do Alessandro, que eu concordo, né, em cada ponto que ele colocou. Realmente, a indexação não morreu, né? E todas essas disciplinas que o Alessandro citou, elas precisam ser investidas, né, e aprimoradas. Na verdade, o que mudou é a forma, as ferramentas, formas que a gente coloca, né? Então, tudo que o Alessandro colocou ali é uma questão que hoje é muito preciosa para nós aqui na Edtech, né? Uma preocupação que a gente tem tentado se habilitar a aprender muito essa questão de inteligência artificial e aprendizado de máquina, e a questão da governança de dados, né? É, é, é o ponto principal que a gente encontrou para que as soluções, né, de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, e o que a gente disponibiliza nos nossos portais tenha qualidade. Então, a gente sempre teve uma preocupação com dados, mas agora a gente está tendo, vamos colocar um investimento maior para realmente consolidar as disciplinas de governança de dados em função desse dataset perfeito, né? Ou pelo menos de bastante qualidade, para que a gente tenha essa abundância de informações que nós temos possam, de fato, ser tratadas e gerar um valor para nós, né? Que trabalhamos com essa informação todo dia, a nossa enxada, nosso alicate, né? E para o cidadão que precisa consumir isso. Então, eu entendo dessa forma. É uma complementação do que o Alessandro colocou. Obrigado, Tião. Eu vou trazer uma pergunta agora da Júlia Tolentino. Ela é para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, ela pergunta muito objetivamente por que algumas casas legislativas municipais não se utilizam das diferentes ferramentas que o Interleges oferece. Aqui complementando, pensando desde o SAPL, dos templates para suas páginas web, e até mesmo templates de regimentos internos. E, obviamente, fique à vontade se eu esqueci de algum produto, alguma ferramenta do Interleges, mas por que essas casas não têm uma relação mais próxima com o Interleges? Esse foi um descontinuar, né, vamos dizer assim. Lá nos idos de 2000, 2002, o Interleges chegou a realizar essa inclusão digital a 3.589 câmaras municipais por todo o Brasil. Então, foram equipes destacadas. Então, naquela oportunidade, pelos equipamentos serem muito onerosos, cada Câmara Municipal recebia 6 computadores, uma impressora, um servidor, e que foi o maior sucesso naquela ocasião. Ocorre que as gestões dessas câmaras municipais foram passando e muitas vezes se esqueceu até, né, então, de que havia essa inovação, então, naquela oportunidade. É evidente, né, que o Interleges alcança pela todo o Brasil em pontos que muitas outras empresas não conseguem ir, né? Claro. Então, é evidente que não existe aquela reserva de mercado, ou seja, então outros desenvolvedores têm formas, né, de chegar
até mesmo a essas câmaras municipais por via de licitações, e com isso se perde muito, né, então, contatos nessa natureza. Mas o Interled está ativo porque a gente traz essa situação. A longevidade de um programa bem-sucedido que a gente espera como gestão do legislativo futuro, né? Mas eu espero, né? Então, por exemplo, lá sob a notícia, né, que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí está realizando uma campanha de recomendação para que todas as câmaras municipais do Estado acorram ao programa Interlesses utilizando os seus produtos e serviços, né? Então, quer dizer, o Interlesses está de braços aí, né, então aberto pelo Senado Federal para receber. Agora, isso vai muito da gestão, né, então, que tem aquela Câmara Municipal em se servir daquilo que nós temos com qualidade. Por exemplo, o E-Democracia, né, que com os méritos aí do Sebastião veio trazido, né, então para o Interled, e o Interled tem replicado o módulo E-Democracia para as câmaras municipais. É tão difícil, né, quando a gente vê uma Câmara Municipal com .gov.br, ou .com, ou .net, quando houve um esforço muito grande lá em 2010, 2011, para que as casas legislativas utilizassem o domínio .leg. Quer dizer, é um outro serviço, né, então, que é oferecido pelo Senado Federal. Só que a gente vê, pensando, né, que tivesse essa capilaridade maior, mas a gente ainda tem essas situações, né, de câmaras que não são atendidas. Obrigado, Luiz. Bom, a gente está caminhando para a parte final do nosso webinar de hoje. A gente tem pouco tempo, eu pediria agora que respostas fossem um pouco mais curtas. E eu começo voltando para o Alessandro. Alessandro, a gente viu que o Prodazem e a EdTech foram um destaque não só no Brasil, mas como em relação a outros países na implementação dos respectivos SDRs, que são sistemas de deliberação remota. Inclusive algo que não era pensado antes, não era algo que seria razoável pensar fora de um contexto de crise, a não ser por uma exceção que o Luiz Fernando Bandeira do Senado contou, que eles já tinham pensado numa eventual utilização durante a crise dos caminhoneiros, caso houvesse algum impedimento para que os parlamentares se deslocassem até Brasília, mas como a crise se resolveu com alguma celeridade, isso não foi necessário. Eu queria entender de você, Alessandro, o que você enxerga como oportunidades e desafios que o SDR, a utilização durante esses últimos 4 meses do SDR trouxeram para a implementação e para a digitalização do processo legislativo no Senado. Maíde, o SDR, obrigado pela pergunta, até então era um desafio só de pensar nele, né? Mas já se falava disso na casa. Se você olhar, pesquisar na página de matérias de requerimentos do Senado, na página do Senado, você vai ver que tem requerimento do ano passado para audiências públicas para debater o tema, né? Veio a pandemia, né, por coincidência, e cancelou as sessões. Mas acabou que a gente transpôs esse desafio, né? Ele mal se apresentou e a gente o transpôs. E então isso acaba subindo, né? Eu sempre brinco com a minha equipe, o sarrafo vai subindo, né? À medida que a TI demonstra capacidade de entrega, né, e de solução, o sarrafo sobe, né? Então desafios virão, com certeza. Um já está sendo enfrentado agora, nesse momento, que é o processo legislativo digital, né? Eu falei um pouquinho antes, né? A gente começou a modernização dos sistemas em 2015, legislativos, descontinuamos aí 22 sistemas, a gente entregou 32 novas soluções, né? E isso tudo foi a base, então, para o que a gente está começando agora, que é o processo efetivamente, né, legislativo digital. Hoje ele é híbrido, ele tem suas versões eletrônicas, né, digitais, mas ele realmente tem o valor jurídico ali, o valor probante dele no papel,
né? Então, esse programa tem 3 anos aí, com entregas constantes, né? Inclusive de inteligência artificial. Eu acho que o desafio aí, talvez na linha de um SDR híbrido, né? Talvez em comissões, né? A gente expandir isso, mas ele vai ser usado de forma muito... mais uma ferramenta à disposição da casa, né? Mas no caso do Prodazem, sabe, eu vejo que o desafio é voltar ao motivador inicial dele, lá de 70, 71, 72, que é em relação às políticas públicas, sabe? E aí, hoje em dia, seria rearranjar essas bases de dados, né, em parceria com a Câmara, e deixá-las aí a serviço, né, das tecnologias de data e analytics, né? Com isso, né, o desafio, então, que eu coloco aqui é dar para o parlamentar uma assessoria totalmente diferenciada, sabe? Um enriquecimento na busca da informação e na tomada de decisão muito mais aprimorado, né? Com inteligência artificial, essas tecnologias mais modernas, né? E, claro, com o cidadão, né, uma comunicação totalmente nova, né? Totalmente diferenciada, com essa informação grande nesse Big Data, mas, ao mesmo tempo, de fácil acesso e de fácil entendimento. Acho que os desafios são nessa linha, sabe? Dos dados. Obrigado, Alessandro. Tião, eu vou te trazer essa pergunta, mas de uma forma um pouco diferente. A Câmara teve um desenvolvimento, até a gente estava conversando um pouco antes, um pouco diferente do Senado, inclusive porque utilizou algumas ferramentas que já existiam de uma forma modularizada. Então, por exemplo, todo o aprendizado que já estava dentro do Infoleg, modularizou, por exemplo, a criação de um sistema de gerenciamento do processo legislativo, onde a mesa diretora consegue gerenciar as sessões e também, uma outra parte, a ferramenta de videoconferência. Essa mesma pergunta que eu fiz para o Alessandro, como que você enxerga, primeiro, os desafios que vêm agora do pós-SDR, considerando que no futuro próximo a gente já consiga superar essa crise, obviamente através da ciência, através de dados, através de comprovação científica, e qual oportunidade você enxerga nesse momento também pós-pandemia? Realmente, Luiz, o desafio de montar essa estrutura e atender em tão pouco tempo, né, foi uma questão muito, muito complexa. A nossa intenção, né, como na conversa que você mencionou no início, desde que a gente existe como área de TI, a gente tem investido tentando se habilitar em modernização e atualização e conhecimento. Né? E assim como no Senado, essa questão do SDR, de uma deliberação remota, de uma votação fora do plenário, ou de que o parlamentar pudesse ter algumas atuações mobile, já era uma demanda, né? Então, a gente já estava se habilitando, construindo, aprendendo tecnologias para isso, né? Quando surgiu a questão do SDR, então, o que o presidente nos demandou, que o secretário nos demandou, era uma experiência o mais próxima possível daquilo que o deputado vivia no dia a dia. Tanto é que a gente construiu a solução a partir do plenário, né? A solução de videoconferência, na verdade, são duas, uma com os deputados, outra com os líderes, que podem ter uma interação rapidamente na sessão. Então, todas as partes da atuação parlamentar acontecem no aplicativo, então, inscrição de oradores, inscrição para encaminhamento, né, para todas as inscrições para a participação na sessão ocorrem pelo aplicativo. O parlamentar hoje tem uma experiência de que ele pode apresentar toda e qualquer proposição a partir de onde ele está, né? Anteriormente, ele só podia apresentar uma proposição geograficamente na Câmara. Então, as ações que acontecem, tanto a apresentação de uma proposição ou um requerimento durante a sessão, elas acontecem por meio do aplicativo, né? Então, a experiência para o parlamentar, ela tem sido bastante produtiva. Algumas estatísticas, né, que a gente percebeu é que, na sessão presencial, a gente tinha algo em torno de 80 e poucos % de presença na sessão. Hoje, algo em torno de 98%.
né? Em participação de votação, algo em torno de 73%, passou para 86%. Né? A gente, né, os parlamentares, eu acho que é o caso do Senado também, espalhado no Brasil inteiro, então, naquela situação que só podia ter atuação parlamentar, né, em Brasília, né, eu acho que essa questão do SDR é uma grande oportunidade para que o parlamentar possa representar o seu eleitor, o cidadão do seu estado, a partir de qualquer lugar, né, que ele não perca uma discussão, que ele não perca uma votação, que ele não deixe de participar da discussão. Então, eu entendo que essa é uma oportunidade grande para que no futuro, tanto para o parlamentar, e isso significa benefício para o cidadão também, porque ele vai ter o seu parlamentar mais ativo, né? Podendo ter a sua participação garantida a partir de qualquer lugar. Então, embora a gente esteja vivendo essa coisa horrorosa, né? Para o processo legislativo digital, para a representatividade e para a atuação parlamentar, esse contexto é uma alavanca, né, que vai privilegiar, né, rapidamente a conclusão, a execução do processo legislativo digital e também da participação, né, da melhoria, né, do engrandecimento, da geração de valor para o trabalho do parlamentar, né, ajuda para o cidadão que está acompanhando, né, de forma geral, eu acho que vai ser um cenário positivo para a representatividade do democrática no país. É isso. Obrigado, Tião. Luiz, para a gente fechar o nosso debate de hoje, eu queria entender com você nessa mesma linha. A gente viu uma série de casas legislativas que antes da pandemia não contemplavam ainda, por exemplo, uma deliberação remota, mas por uma necessidade para se manter o distanciamento social, para se manter a saúde dos seus servidores e dos seus parlamentares, eles iniciaram esse processo e agora perceberam a capacidade de impacto de uma transformação digital, aí começando, por exemplo, até mesmo com a implementação do SAPL. Qual você entende que, a partir de agora, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, com o apoio do Interlege, serão os desafios para que essas câmaras deem o próximo passo? Qual é o próximo passo, considerando uma maior digitalização e integração desse processo legislativo? Eu digo assim que o Interleges também deve se reinventar para a transformação dos modelos de negócios que tem, não apenas no sentido de mudar a própria maneira como sua organização produz e entrega valores, então, a toda a sociedade, mas também deve se atentar ao que a Câmara pode fazer nesse sentido, usando a transformação digital. O internet pode até querer gerar a chamada inovação disruptiva, mas, além disso, deve acompanhar os passos das recomendações do Senado Federal. Então, certo que a transformação digital pode até assustar alguns vereadores e gestores públicos, né? Então, nessa questão, como você bem colocou, mas eles precisam entender daquilo que trata a transformação digital. E imaginar também que a sua implementação, para muitas casas, é altamente complexa, né? Então, na verdade, como já foi perguntado, por que o internet não atende a todas as câmaras, né? O internet disponibiliza as ferramentas, as metodologias, estão todas aí, né? Mas é preciso que as características de cada câmara, que possa fazer também sua pesquisa de ver quais os sistemas, né, que estão disponíveis e fazer seu benchmark e definir suas prioridades. Agora, o que a gente sugere é que as câmaras municipais façam seus planos de ações, só que com consequências estratégicas bastante importantes, né? Então, daquilo que pretende, vamos dizer, adotar, né? Então, para que sobreviva a essa transformação digital, né?
Então, isso tudo, né, que o Internet procura fazer com as suas metodologias é para ajudar até mesmo a desmistificar este conceito e mostrar que muito do que deve ser feito é recomendar sair daquela maneira, como o Alessandro falou, né, não organizada, e adotar conceitos fundamentais, né, da transformação digital, como, né, então o Sebastião também aventou aí na sua fala. Né? Então, eu creio que é isso, né? Obrigado, Luiz. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso debate. Eu peço aos nossos palestrantes, às pessoas que nos acompanham, desculpas pelo atraso que nós tivemos no começo e no final. E deixo aberto aqui um espaço para falas finais, começando pelo Sebastião. Sebastião, a gente costuma dizer que a fala final dos nossos webinars, ela tem um caráter educativo e inspiracional. Então, fica aberto aqui o microfone para você fazer essas considerações finais. Tá. Luiz, primeiramente, então, e novamente, agradecer a você. A primeira vez que eu participo do webinar com vocês e achei excelente. A questão que vocês tratam do Bússola Tech é uma questão que eu acho que precisa ser investida, né? Eu já tive a oportunidade de participar de um evento presencial, né, que vocês patrocinaram, né? Fiquei encantado com as iniciativas, com as várias iniciativas empreendedoras que participavam daquele evento, né? Dessa ação de vocês, né, participando conosco, conversando conosco, incentivando a transformação digital do legislativo, né, essa ampliação das ferramentas, né, para que a gente tenha não só o legislativo federal, mas também estadual e municipal, que vocês têm incentivado a criação de ferramentas de políticas públicas que vocês incentivam, né, a existência. Então, a palavra de incentivo que eu vou colocar é para que a gente continue, a gente se insira, que todos nós participemos dessas ações, que a gente possa contribuir. Agradecer imensamente isso que vocês fazem, né? Agradecer e parabenizar o Alessandro pelo trabalho que ele faz lá no Senado, o Luiz, né, que está nessa guerra aí, né, fazendo, né, a polinização das ferramentas, do conhecimento, esse auxílio que faz as câmeras. Então, né, perseverar, né, que a gente possa perseverar, que a gente vai conseguir colocar o nosso tijolinho nessa mudança do legislativo. Né? Novamente, Luiz, obrigado ao Bússola Tech, a você, a Sara pela atenção, a todo mundo que nos assistiu, espero ter contribuído, né, em alguma coisa. Então, obrigado, Luiz. Eu gostei muito de ter participado. Obrigado, Tião. Luiz Fernando, você também gostaria de deixar uma fala final para as pessoas que nos acompanham? A gente vê aqui que tem um número muito grande de câmaras municipais nos acompanhando, então fique à vontade, o microfone é seu. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Luiz Quimaide, a Sara, de participar desse webinar do Bússola Tech, que realiza um trabalho sensacional para todo o legislativo, né? Então, é uma forma que a gente vê da seriedade e comprometimento de sempre querer levar o melhor, né, então, para os legislativos nacionais e subnacionais. Agradeço, né, então, a participação de vários amigos, amigas das câmaras municipais que estão nos assistindo, né? Então, o Alessandro do Prodazem, que tem sido o nosso apoio, né? Então, aí, lá no Interleges, né? E tem agasalhado, né, toda a nossa equipe com muito amor e carinho e entendedor, né, então, daquilo que a gente vem passando. Também ao Tião, né, que é uma honra, né, então, conhecê-lo, Tião,
e que, de fato, né, então a gente tem suprido as deficiências da Câmara, né, com o módulo e-democracia, muito importante. Mas, assim, eu gostaria, né, também de dizer o seguinte, que para que tenhamos essa dimensão da confiança que o programa Interleges, durante todo esse ano, alcançou e vem dando prosseguimento ao ritmo de metas, pretende sempre rumar para o fortalecimento da comunidade legislativa e a massificação que este conceito está tendo. E não pode ser encarado apenas como uma moda passageira, né? Então, se deve dar esse foco de eternização, né? Então, eu agradeço muito, né, e fico à disposição para colaborar em outras oportunidades. Obrigado, Luiz. Alessandro, fique à vontade para fazer uma fala final também. Agradeço a participação e o microfone é seu. Maide, muito obrigado, de coração mesmo, pelo convite. Eu conheci a iniciativa Legistec, né, Bússola Tech, da Bússola Tech, ano passado. Eu estava num evento em São Paulo, simultâneo ao evento que estava acontecendo da Legistec lá, e fiquei tentado a ir, sair do evento, não sabia para qual ia, enfim, me arrependi de não ter ido no final. Então, por isso que é um prazer estar aqui e participando desse bate-papo com você, e mais especial ainda com os meus colegas aí, o Luiz, que está lá no Interleges, um programa que tem um papel tão importante, não é, de auxiliar quem não consegue transpor uma certa barreira, né, tecnológica ou processual. Eu acho uma missão muito nobre a do Interleges, sempre achei. E o Tião, né, o Sebastião Neve, meu parceiro aí, chamo ele de Tião pela proximidade que nós já temos, né, já há alguns anos, sempre disponível, sempre muito cidadão, servidor público que realmente, claro, o Luiz também tem uma história, já conheci um pouco da história dele, mas o Tião eu tenho trabalhado com ele muito mais de perto e é realmente um colega fantástico e tem feito um ótimo trabalho frente à Adtech, de realmente transformação digital, né? Me inspira muito o trabalho do Tião à frente da Adtech. Enfim, né? Eu já falei do Prodazem, eu acho que ele tem que revisitar suas origens, né? Do porquê que foi criado, especialmente ali no apoio aos parlamentares com relação às políticas públicas, né? Mas eu quero pegar aqui uma pergunta que eu pesquei aqui do gerente do nosso projeto de processo legislativo digital, o Lauro César, né? Ele nos pergunta aqui como é que a gente vê em 10 anos, né, o processo legislativo, né, o legislativo, né? E aí, como inspiração, não é, que como você pediu, eu vejo o operador do legislativo, em 10 anos ou menos, operar como opera hoje o ator do administrativo. Então, em muitos órgãos públicos, as pessoas não admitem mais um processo de papel. Não admitem mais não usar uma ferramenta de comunicação. Hoje a gente realmente foi jogado aqui nas videoconferências, mas já se utilizava, né, muita ferramenta de comunicação à distância nos órgãos públicos, né? Então, esse é o cenário que eu vislumbro nesses próximos anos, aí, espero nos próximos 10 aconteça de fato. Um legislativo que é naturalmente digital, as pessoas não mais sentem falta do papel, ou digo mais, não se vislumbrará mais, né, o uso de papel, né, de processos baseados em papel. E isso aliado à tomada de decisão, né, e ao estudo, né, das necessidades do país, com muita força, com muita base em dados de qualidade, em dados apoiados por algoritmos de inteligência artificial. Eu acho que o recado é esse, né, é tentar ter uma visão de futuro, né, de como a gente gostaria que fosse o legislativo no futuro. E eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Kimaide, obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês. Vou aproveitar para fazer uma breve fala final também. Eu acho que, pescando um pouco do que cada um de vocês falou agora, e algo que a gente percebe que a gente conhece um pouco do trabalho muito profissional que é realizado pela Câmara dos Deputados, pelo Prodazem, pelo Senado Federal, pelo Interlege, também pelo Senado Federal, e a gente parte do pressuposto que esse é o normal em todos os parlamentos em outros países. Eu costumo dizer que não é.
parlamento brasileiro é uma liderança mundial quando a gente fala de transformação digital, e a gente tem que reconhecer isso. Tem 2 casos aqui que são muito marcantes. Por exemplo, as deliberações remotas da Câmara e do Senado serviram de modelo para que outros parlamentos nacionais fizessem as suas deliberações. Isso não é dado, isso é muito trabalho, isso são anos de dedicação. Então, eu aproveito esse momento aqui para agradecer a liderança de vocês nesse processo, agradecer todo o trabalho, especialmente durante a pandemia. A gente sabe que naquele período de implementação inicial foram noites em claro, foram momentos muito difíceis. Então, eu aproveito esse momento aqui para reconhecer o trabalho do Alessandro, da equipe toda do Prodazem, aqui do Tião também, e toda a equipe da Agitec. A gente tem o prazer de conhecer algumas pessoas da equipe de vocês e entender o empenho e a liderança de vocês. E também a do Luiz Fernando e a equipe do Interleges, que heroicamente trabalham junto com as câmaras municipais, com todos os desafios que são inerentes a esse trabalho, e buscam, nesse momento de pandemia, oferecer ferramentas que são simplesmente essenciais para a manutenção da democracia no nível mais básico. Eu gosto muito da fala do Luiz Fernando Bandeira, que ele fala: em tempos de pandemia, o parlamento não pode parar. Então, agradeço a todos vocês, em nome de todo esse ecossistema, e agradeço a todas as pessoas que nos assistiram hoje também. Novamente, peço desculpas pelo nosso pequeno atraso, e acompanhem nossos próximos webinários, que estarão disponíveis na nossa rede. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Até mais. Boa semana para vocês. Uma boa semana. Obrigado, pessoal. Boa semana. Semana.